Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando agora o programa Viva com Propósitos. Muita coisa boa para você e para o seu coração. Este é um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida. E é um programa da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Nós estamos trazendo para você o Palavras, nós estamos trazendo a Escola de Paz, também o Viva Notícia, com a notícia sempre da hora para você ficar por dentro, e o Retratos da Vida, contando para você como Deus pode transformar uma vida, como você pode ser diferente, também como essa pessoa foi um dia. Agora, nós estamos começando neste programa uma série especial para o quadro Feminina, A Casa do Pai. Eu quero que você acompanhe essa série nos próximos 4 programas. Nós vamos falar de como nós nos sentimos quando nós retornamos à casa do Pai. Com você o primeiro quadro, assista agora. Que bom receber você aqui, nesse lugar. Esse lugar é muito especial para mim. É a casa do meu pai. Eu vim para cá para conversarmos um pouquinho sobre o que significa para nós voltarmos para Deus, irmos de volta para a casa daquele que nos fez. Eu queria começar falando com você sobre segurança. Nesses dias difíceis, nesses dias complicados que a gente está vivendo, a vontade que a gente tem é de fugir mesmo. Tem muita coisa ruim acontecendo. Tem muitas emoções difíceis de lidar e nós precisamos achar um lugar seguro, um lugar onde nós podemos ir para poder alinhar as nossas emoções e ficar em paz para poder continuar lutando. E este lugar é certamente a casa do Pai. Eu queria ler com você Salmo 4, a partir do versículo 6, diz o seguinte: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse cantinho aqui da casa dos meus pais, ele é um cantinho muito tranquilo. Eles escolheram esse lugar para fazer suas leituras e colocarem a palavra de Deus no seu coração. E é daqui que eu quero falar com você sobre segurança. A palavra de Deus é toda a segurança que você precisa para viver esses dias. A palavra de Deus é como entrar num lugarzinho como esse, calmo, seguro, sereno, para ajustar o seu coração ao coração de Deus. É o que o Pai fala, só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só Deus pode acalmar o nosso coração e tirar a turbulência da insegurança da frente dos nossos olhos. Então, nesses dias em que você talvez esteja bem insegura, nesses dias em que você esteja sofrendo com muitos medos, vá para a casa do Pai. Escolha um cantinho tranquilo, nem que seja o banheiro da sua casa, para você receber da palavra de Deus, para você entender que Deus é alguém que pode dar alegria, dar paz, dar sossego ao seu coração, mesmo em dias de muita insegurança. Como que você vai fazer isso? De novo, vai para um cantinho. Esse cantinho é muito sossegado, o vinho aqui é gostoso demais, mas talvez você precise achar um cantinho na cozinha, embaixo da mesa, no banheiro, mas pegue a palavra de Deus, leve para lá e receba do Senhor a segurança. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu estou aqui na casa do Pai para lembrar você e a mim também que na presença de Deus a gente tem toda a segurança que a gente precisa. Um abraço bem apertado para você. Até daqui a pouquinho.
cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão, cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Para você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. De 27 a 30 de março, no Expo Vale Sul. Grande doador, porque a vida vai muito além da nossa insatisfação. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Voltando com o Viva com Propósitos, é uma alegria estar com você, é muito gostoso mesmo poder repartir tudo isso que Deus tem dado pra gente contigo, né? O programa Viva com Propósitos é um oferecimento da produtora Inspire e é um programa da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. E em todos os programas nós temos um entrevistado especial. Hoje eu estou aqui com Viviane Franco Jalé. Tem 43 anos, é casada, mãe de 2 lindos filhos. Já enfrentou problemas com sobrepeso e se formou nutricionista. E há 20 anos trabalha com isso, não é? Já trabalhou na área industrial, na área rural, em hospitais, em escolas técnicas, academia, clínicas e fez muitas consultorias. E agora está com a gente aqui para nos ajudar um pouquinho. Obrigada, viu? É sempre um prazer, um grande muito prazer. Bom ter você aqui. Você é muito esperta, eu gosto muito de conversar com você. Agora fala para mim uma coisa. A alimentação faz diferença no cotidiano de uma pessoa? Com certeza, né? O ditado já diz que nós somos o que comemos. E isso é verdade, né? Pensando na questão química, na questão biológica, realmente o nosso corpo é formado daquilo que o alimento nos traz. Nossa, isso é sério, né? Muito sério. Influencia no humor da gente? Com certeza. Como assim? Como assim, por exemplo, os dias de TPM das mulheres, né? Elas sempre se queixam que têm vontade de comer doce, que ficam ávidas por chocolate. Isso é uma resposta do corpo, buscando determinados nutrientes que tem naqueles alimentos para minimizar os efeitos aí prejudiciais da TPM. Puxa vida! Então, por exemplo, uma pessoa que está entristecida, com alguma tendência para um pouco de depressão, pode ajudar a si mesma a se sentir melhor comendo certas coisas? Sim, hoje já tem pesquisas que falam do triptofano, que é um aminoácido que a gente encontra na banana, no chocolate, no leite, nas carnes. As vovós nos falam feijões. Feijão também. As vovós falam que a gente tem que comer uma banana por dia. É mais ou menos por aí. Na verdade, a gente precisa de uma grande quantidade de frutas e no Brasil a banana é uma fruta muito presente na nossa casa, né? Bem abundante. E extremamente interessante. É uma boa fruta para a gente estar consumindo diariamente. Ainda tem a questão do custo, né? É uma fruta barata, fácil de carregar na bolsa, né? E eu quando gosto. precisa de ir para um lugar e para o outro. Então, vale a pena.
Que legal. E o estresse? A gente consegue minorar o estresse diário com alimentação? Com certeza, porque da mesma forma que eu vou formar o meu corpo, eu também vou proteger o meu corpo com os nutrientes. Então, se eu tiver nutrientes que a gente chama de antioxidantes, eles são nutrientes que vão estar fazendo diferença na hora que o meu organismo está se colocando diante de uma situação, né, indigesta, de uma situação complicada. Porque nesse momento, quando você entra numa situação de pressão, o corpo começa a produzir uma série de substâncias que precisam de uma série de nutrientes. Se eu tenho eles à disposição, o meu nível de estresse pode ser minimizado. Se eu não tenho esses nutrientes à disposição, o meu nível de estresse pode ser potencializado. Puxa, e isso pode gerar uma bola de neve, né, que vai crescendo aí ao longo dos dias. E o que você pode sugerir alguma coisa nesse sentido? Todos os alimentos que têm o potencial mais calmante vão auxiliar no estresse, né, e não só pela questão do estar mais tranquilo, mas realmente funcionando, melhorando o funcionamento neurológico. Então, funcionando, melhorando a produção dos neurotransmissores, melhorando a distribuição das informações dentro do corpo. Então, um alimento, um nutriente que a gente perde muito hoje na nossa vida moderna é o ômega 3. E ele é revestimento da baía de mielina, que é a capinha dos neurônios. Puxa vida. Então, tem tudo a ver com o estresse. Peixe, óleos vegetais, então o azeite na hora da refeição, as castanhas, todos os tipos, as frutas gordas, né, o coco, o açaí, a azeitona, o abacate, todos eles têm grandes componentes aí dos ômegas e são bem interessantes a gente ter na alimentação. Aí o pessoal fala assim, mas isso engorda. Isso, e agora? Não exatamente assim, né? A gente tem que ter uma alimentação equilibrada, numa quantidade equilibrada, mas eles têm sim uma ação muito benéfica. E para algumas pessoas, que a gente chama aquelas pessoas que estão no nível de inflamação subclínica, porque entram em contato com alimentos que não são benéficos para o corpo delas, eles vão ter sim um resultado muito bom, porque eles vão barrar essa inflamação. Que interessante. É muito fantástico. Eu amo abacate. Pode comer com limão? Pode comer com limão. A gente deve estimular o consumo do abacate salgado, que não é muito o que a gente faz aqui, né? Porque o problema do abacate não é o abacate. É igual eu falo do açaí. O problema do açaí não é o açaí. É o que a gente coloca ali junto. Verdade, né? verdade. Então vai o leite condensado, a paçoca, o leite em pó. No caso do abacate, geralmente na infância a gente aprendeu a comer com açúcar refinado. Isso, a vitamina de abacate bem batidinha, com bastante açúcar. Então essa é a questão. O que a gente mistura junto com esses alimentos. Né? E a quantidade, é lógico. Sempre quantidade é uma coisa muito forte, porque hoje a proposta em todas as redes comerciais de alimentos são as vantagens em se comprar um volume maior. Né? Então a gente brinca dos big size, que na verdade não está te trazendo saúde, né? Nem para o bolso, porque você vai economizar no alimento, mas depois vai gastar no medicamento. Pois é. Então não vale a pena. Isso, você falou uma coisa interessante, economizar no alimento e gastar no medicamento. Não vale a pena, né? Porque não é só a questão do gasto financeiro, é a questão de uma qualidade de vida. Porque ainda que eu tivesse muitos recursos para gastar com medicamento, como que vai ser o meu estilo de vida, a minha satisfação no dia a dia, né, com o passar do tempo? Porque é lógico que isso acontece mais facilmente com a idade. Né? Esse envelhecimento natural do organismo vai fazendo com que aquilo tudo de errado que a gente fez ao longo do tempo cobre o preço mais uma idade mais madura. Né? E hoje essa idade mais madura começa a ficar diferente, porque a gente já começa a observar patologias, doenças que eram observadas só em pessoas maduras, que hoje a gente vê em criança. Né? Então diabetes, que a gente chama tipo 2, que era um diabetes que acontecia só na maturidade, com 60, 65 anos, 55, hoje a gente tem crianças com esse tipo de diabetes. É porque a gente mudou a nossa alimentação muito drasticamente, né? Não só a alimentação, né? O estilo de vida como um todo. Então essa questão do estresse, da atividade física, da qualidade de sono, dos relacionamentos, né? Que acabam deixando a gente mais tranquilos, mais seguros. Isso. Então... porque quando eu era criança, eu não ia a nenhuma lanchonete. Simplesmente não ia, eu não tinha acesso a isso.
Já hoje os meus filhos têm um acesso super facilitado a qualquer fast food. Sim. Mudou mesmo, né? Mesmo. E a frequência é muito mais intensa, né? Então, aquilo que eu brinco com o pessoal, bombom de casamento, né? Era bombom de casamento, só acontecia nas celebrações importantes. Isso. Hoje a gente compra trufa, que tem 3 vezes mais o tamanho do bombom de casamento e que está na cantina da escola. É verdade. Né? Na cantina às vezes não está, porque agora já tem legislação em São Paulo que protege. É verdade. Né? Mas está na porta da escola. E o tamanho não é pequeno, né? Não é um bombonzinho. E a criançada está bombonzão. pagando o preço por isso, né? Tá. Como você falou, doenças precoces, sobrepeso. Sim. Vários Crianças outros problemas. queixando de dor de cabeça. Sim. Né? Isso era uma coisa extremamente rara quando a gente era mais criança, né? E hoje é muito comum. Queridos, estamos aqui conversando com Viviane Jalé, nutricionista muito experiente na área, então fique atento aos conselhos e às dicas. Mas agora eu queria chamar você para prestar atenção em uma mensagem para o seu coração através do quadro Palavras. Vamos ouvir. Uma pessoa que se privou do conhecimento da Bíblia privou-se do melhor bem que existe no mundo. Woodrow Wilson. Você já queimou um equipamento por não ter utilizado a voltagem correta? Você já utilizou um eletrônico da forma errada por não ter seguido as instruções do manual? Você já atrasou a manutenção no seu carro por não ter seguido aquilo que o manual também dizia? Será que você talvez já não passou por uma cidade onde você não desfrutou de tudo que tinha ali por não ter uma instrução turística ou de um guia? Assim também é com a nossa vida. A gente passa por situações onde a gente sofre por não seguir as instruções corretamente ou por não ter um guia conduzindo ela. E é exatamente essa a função que a Bíblia faz na minha vida e na sua vida. É um manual de instruções e é um guia pelo caminho que a gente deve seguir, não somente aqui na Terra, mas por toda a eternidade. Então, nossas vidas são mais importantes do que uma simples viagem ou do que um eletrônico, um dispositivo, uma máquina. Muitas pessoas dizem que a Bíblia possui erros, sem mesmo ter lido a Bíblia com uma atenção um pouco maior. É a mesma coisa que olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa tem erros, mas não conhecer essa pessoa a fundo. A verdade é que, para sermos seguidores de Jesus, devemos ter uma ingestão diária e constante da sua palavra. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês verdadeiramente vão ser os meus discípulos. Isaac Newton certa vez disse que há mais indícios de autenticidade na Bíblia do que em qualquer outra história. A verdade é que o mundo tem fome e sede pela palavra de Deus que está na Bíblia. No Brasil hoje, a Bíblia está mais acessível do que nunca. A triste realidade, porém, é que vivemos dias de analfabetismo bíblico, muitas vezes também entre os servos de Deus. A nossa geração tem facilidade, de repente, de assistir TV por horas antes de dormir, mas há uma grande dificuldade em ler a Bíblia por mais do que minutos antes de que o dia acabe. Dessa forma, a gente não pode reclamar se encontramos situações de imaturidade espiritual. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos sua vontade. E dessa forma, podemos orar e ouvi-lo de forma mais específica e clara. Paulo, ao instruir Timóteo, ele mostrou como é maravilhoso se relacionar e aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus. Paulo diz primeiro sobre o ensino que a Bíblia é, ou seja, ela mostra qual é o caminho. A Bíblia também nos mostra sobre repreensão, ou seja, quando eu e você saímos do caminho. A Bíblia também possui correção, como voltar para o caminho. E além disso, a Bíblia possui instrução no caminho da justiça, que é como permanecer nesse caminho maravilhoso de vida. Em outras palavras, a Bíblia é um guia completo para que possamos viver uma vida plena, ou seja, é imperdível ouvir o que a mensagem da palavra de Deus tem para mim e tem para você. Talvez você não tenha lido a Bíblia por falta de entendimento. Peça ao Espírito Santo de Deus, que inspirou a Bíblia a ser escrita, para que você possa ter também, através dele, entendimento. Se você não tem tido motivação para ler a Bíblia, quero te dizer que é tão simples quanto comer um amendoim.
A partir do momento que você conhece o sabor, é impossível parar. Você quer mais, mais e mais. Ler a Bíblia primeiro parece trabalhoso, depois se torna aceitável e, por fim, indispensável. Torne a leitura da Bíblia um hábito na sua vida. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Então ame essa mensagem e viva ela todos os dias. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Salmo 119, 105. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Ah, o futuro. Só de pensar nele, já vem a dúvida. Que faculdade fazer? A escolha de agora vai refletir lá na frente. Quem sabe administração ou RH? Talvez a área de tecnologia de informação ou engenharia mecatrônica é uma área cheia de oportunidades. Certeza mesmo é que com a ETEP Faculdades você é bem visto por quem contrata. Só de pensar nisso, seu mundo já ficou bem maior. ETEP Faculdades, além do que você pensa. Nada é mais brasileiro do que arroz e feijão. Nada é tão saboroso, Vale do Sul, a perfeita união. Minha família merece, em nossa mesa já é tradição. Quem já provou não esquece, Vale do Sul é arroz e feijão. Vale do Sul, arroz e feijão, o melhor da natureza. Você encontra os produtos Vale do Sul nos principais supermercados. Vale do Sul. Você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. De 27 a 30 de março, no Expo Vale Sul. Grande doador, porque a vida vai muito além da nossa insatisfação. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Viva com Propósitos de volta para você. Obrigado pela sua companhia, mas queremos realmente que você interaja conosco. Nós temos meios para ouvir você. Olha só, no Facebook há uma página, você pode escrever a sua opinião, falar algo que você sentiu durante o programa, trazer sugestões para a gente também no Twitter e no e-mail contato@vivacompropósito.com. Assim você pode dar sugestões, falar de entrevistas que você gostaria de ver aqui, ideias que você tem para assuntos para nós abordarmos aqui. Nós queremos muito te ouvir, então fale conosco. Agora, eu queria que você prestasse atenção num quadro muito precioso para nós. O pastor Douglas vai falar com você sobre criação de filhos. Eu quero que você escute agora e tire proveito do Escola de Paz.
Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e eu estou aqui para responder as perguntas do dia a dia. A criação de filhos é uma dádiva que Deus nos dá, mas que muitas vezes gera um desafio muito grande. Então, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu acredito que você vai conseguir responder todas as perguntas no que diz respeito à criação dos seus filhos. Então, vamos à pergunta do dia. Como desenvolver hábitos na vida do meu filho? Em Daniel 6,3, na palavra de Deus, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, em horários distintos. Esse hábito que Daniel adquiriu, com certeza, não adquiriu da noite para o dia. Existem estudos que dizem que para um ser humano adquirir um hábito, ele precisa fazer a mesma coisa repetidamente durante 40 dias. Esses são estudos, que foram feitos de estudiosos que estudam o comportamento humano. Mas desenvolver o hábito na vida de uma criança acaba sendo muito mais fácil do que você imagina. Às vezes você não vai precisar de 40 dias para desenvolver o hábito na vida do seu filho. Basta apenas alguns dias aí, a sua insistência e a sua paciência para que isso aconteça. Esses dias eu encontrei com um menino do meu pequeno grupo e ele estava com um bafo que matava um urubu. E eu perguntei há quantos dias ele não havia escovado o dente. Ele falou para mim que há 3 dias que não colocava uma pasta ou uma escova de dente na sua boca. Ou seja, essa criança não está com os seus hábitos da forma correta. Ele precisa, mais uma vez, reaprender aquilo que foi ensinado para ele. Então, ensinar hábitos saudáveis na vida do seu filho vai muito mais do que você simplesmente falar. Você precisa mostrar com a sua pessoa, com o seu estilo de vida, como é que é feito o seu dia a dia. Então não basta apenas falar, você tem que ser o exemplo para essa criança. Assim, dessa forma, você consegue desenvolver hábitos saudáveis, até chegar ao ponto do mesmo Daniel que está escrito na Bíblia, que orava 3 vezes ao dia. Esse é o tipo de hábito também que o seu filho precisa desenvolver, os hábitos espirituais, os hábitos de higiene, os hábitos na escola com relação aos estudos. Tudo é possível desenvolver um hábito saudável. E lembre-se, desenvolver hábito que não é saudável também vira vício. E vício gera machucado no coração e esse machucado, com certeza, muitas vezes precisa ser tratado. Desenvolva hábitos saudáveis, mostre para o seu filho através do exemplo. E você? Se você tiver alguma dúvida aí, você lembrou de alguma coisa veio à sua mente, você tem dúvida acerca da criação do seu filho sobre algo muito pontual, mande pra gente um e-mail. Este e-mail que aparece aí na sua tela. Eu terei prazer em responder numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigada, Douglas, pelas dicas tão importantes pra gente. Mas eu quero continuar conversando com a Viviane. Quanta coisa boa que você está falando pra gente. É muito lindo, né? Nutrição é muito fantástico. Eu sinto isso em você, sabe? Essa parte apaixonada mesmo. Pela sua profissão e por ajudar pessoas, né, a realmente ficarem bem. Isso é muito importante. Por falar em ficar bem, o pessoal está fazendo uns regimes bem radicais hoje em dia, né? Sim, tem os desesperos, né? Uns negócios bem extremados, assim. Como é que você orienta esse pessoal a perder peso com saúde? Na verdade, toda colocação não aconteceu da noite para o dia onde você chegou. Também não vai acontecer da noite para o dia aonde você quer chegar. Pois né? Precisa de dedicação. E mais do que simplesmente reduzir peso, é importante a gente pensar em saúde. Pois é. Muitas vezes a gente encontra pacientes que têm um peso ideal aí, ok, sem problemas. Mas na hora que a gente vai avaliar a questão de saúde, aquela pessoa não tem uma boa qualidade de vida. E a gente até tem, sim, pessoas com sobrepeso, né, que têm exames laboratoriais ok. Né? Alguns exames, nem todos, né? Porque existe uma diferença aí na hora de avaliar. Mas, na verdade, assim, é diferente, né? A questão de eu estou com bom peso ou eu estou com saúde. Isso são coisas diferentes. Então, é importante a gente trabalhar o psicológico dessa pessoa, o olhar dela, porque, na verdade, não é só a balança que interessa. Ela é muito importante, mas ela não é o único medidor da nossa qualidade de vida. É verdade, é verdade. Mas qual seria um regime ideal, assim, na sua opinião? Como seria uma maneira de perder peso que realmente ajudasse a pessoa? Então, eu sempre falo com o pessoal que a alimentação saudável é para todo mundo.
Independente se eu quero perder peso ou não. Inclusive os magrinhos, né? Inclusive os magrinhos, né? É para todo mundo. E aquele que quer ganhar peso, vai ganhar peso com uma alimentação saudável. O que quer perder também vai, porque o organismo vai se equilibrar. Né? Ah, mas Viviane, eu quero emagrecer, ok. Vamos tirar os excessos e vamos trabalhar com uma alimentação simples. Simples. Eu sempre dou o exemplo de vamos comer a comidinha da vovó. Como era no tempo passado, né? Então, resgatar esses hábitos que eram comuns na nossa infância, e hoje a gente pode falar isso, daqui aos 20 anos eu não vou mais poder falar isso, né? Mas é a comida da celebração no fim de semana, né? É a rotina de ter frutas, de ter horários de se alimentar, né? De ter muitos alimentos feitos em casa, não só os alimentos industrializados, que eles são extremamente práticos, mas eles também trazem embutido ali daquela vida longa, né, na prateleira, aquele tempo todo que ele dura no supermercado. Para que isso aconteça, a indústria tem que lançar a mão de alguns recursos, que nem sempre pensam exatamente na nossa saúde. É verdade. Eles pensam na qualidade do produto, na prateleira do supermercado. Hoje, as empresas começam a tentar associar as duas coisas, porque existe uma demanda de mercado para essa alimentação mais saudável. É verdade. Mas ainda não são todas. Ainda não se tem exatamente o que seria o ideal. Porque, na verdade, o ideal é paraíso, né? Ai, que tá. É colher fresquinho, Isso. É comer na hora. Pé de jabuticaba, frutinha. É respeitar o nosso corpo, né? Eu falei no início da entrevista a questão da TPM. E eu bato muito nessa tecla com as mulheres. Eu falo, isso não é normal. Né? Ter sintomas, ter dor de cabeça, ter uma dor muscular, né? Dormir mal, isso não é normal. Puxa ter dor de vida. cabeça, não, essa dor de cabeça é antiga minha, isso é normal. Não é normal. É o nosso corpo dando sinais de que precisa ser cuidado, né? Precisa ser investigado e ser solucionado. Achei muito interessante essa palavra, a comida da casa da vovó. Sim. Né? Que até tem as celebrações de final de semana. Sim, mas que no né? dia Tem dia de festa tem também. dia de festa. Nada é proibido. Exato. Né? Mas que no dia a dia, durante a semana, tem que ter uma arroz, rotina. feijão, legumes, Sim. feitinhos na hora, né? Uma carninha, Sim. nada de muito excessivo. Principalmente na questão das sobremesas, né? Mesmo as carnes, se a gente for lembrar mesmo da época da vovó, em determinadas regiões, o franguinho acontecia no domingo. É verdade. Mas durante a semana era ovo frito. É verdade. Né? Ovo mexido, Frito, era mexido. ovinho, né? Que é uma proteína extremamente interessante, muito rica em nutrientes e com o passar do tempo a gente foi deixando para trás. A mesma coisa o feijão. Quantos pacientes que eu recebo falam assim, Ivene, mas eu não vou comer feijão porque é muito calórico, eu prefiro comer o docinho. Só que no feijão eu tenho, por exemplo, o triptofano que a gente comentou. Que à tarde é o horário que esse triptofano cai, que cai a serotonina, que é aquele neurotransmissor de bem-estar, e que à tarde me dá vontade de comer doce. Então, se eu comer o feijão na hora do almoço, provavelmente essa minha vontade de comer doce no meio da tarde, comer carboidratos, vai estar amenizada. E só isso já me poupa algumas calorias. Com certeza. Interessantes, importantes. Sem falar que o feijão tem fibra, que é um outro nutriente extremamente importante e que a gente vem perdendo com a modernidade. Né? Então, ele regula o funcionamento intestinal, faz toda a diferença. Como é importante voltar, né? Voltar para casa, a mesa... O colinho. Da vovó. Poxa. E essas questões de preço, Viviane, como é que a gente lida com isso? Uma alimentação saudável tem-se a impressão de que é mais cara. Na verdade, essa é a grande justificativa que as pessoas falam, fazer dieta é caro. Né? Se você pensa na linha de produtos Diet Light, eles sempre serão mais caros, sim. Né? No meu olhar de nutricionista, não é necessário lançar a mão desses alimentos. Que legal. Não é necessário. Olha em alguns só. casos é prejudicial. Então, a questão dos adoçantes, a questão dos produtos light, na verdade, acaba sendo uma enganação que nós fazemos ao nosso próprio corpo. Né? Então, não tem necessidade. Puxa vida. O light, por norma, dentro da legislação de alimentos, ele é um alimento que tem 25% de redução de algum nutriente, inclusive calorias. Então, eu falo, vamos comer 25% menos, em quantidade. Gente, que simples! É simples, né? Essa é a questão. A alimentação saudável
É simples. Ah, mas e os produtos orgânicos, Viviane? Dizem que eles são ótimos, mas também são caríssimos. É verdade. É verdade, eles são mais caros. Hoje menos do que no passado, mas continuam mais caros. Mas se você tiver a condição de estar fazendo uma observação e, por exemplo, comprar uma folhosa, né, um alface, uma rúcula, um agrião orgânico e por acaso ter deixado na geladeira, você vai reparar que ele vai durar muito mais do que o outro. Então, se você esqueceu, aconteceu o contratempo, você não foi comer em casa, quando você chegar a semana que vem, você vai conseguir usar esse produto ainda com qualidade. Se é um produto tradicional, no segundo, terceiro dia, ele já não está prestando. Custo-benefício, então, né? Então, aonde que é o caro? Né? A curto prazo ou a longo prazo. E eu sempre falo também, brinco com o pessoal, falei, caro mesmo, é refrigerante, né? Esse é caro. É verdade, gente. Olha só, que gostoso. Vamos agora a algumas notícias com Débora Carvalho. Viva Notícias! Realizado por uma universidade dos Estados Unidos comprovou que a música tem um grande poder no nosso organismo e na nossa mente. Ela ajuda na recuperação de pessoas que estão doentes e até altera o nosso humor. A música é uma das artes mais preciosas porque ela fala muitas emoções da pessoa. A música, ela conversa direto com o coração da gente, parece, né? A gente coloca uma determinada música e ela tem o poder de alterar nossas sensações e nossos sentimentos. É impressionante como uma determinada música pode trazer você para baixo, né, os famosos blues, né? Eles já deixam tudo já meio entristecido, como ela pode também colocar você para cima, jogar você para cima. Então depende do ritmo, depende da batida. Existem estudos que relacionam as batidas de uma bateria, por exemplo, as batidas do coração de uma pessoa, e realmente uma bateria consegue alterar o ritmo cardíaco de uma pessoa, inclusive. Bateria, teclado, violão e tantos outros instrumentos que compõem uma bela melodia. Na PIB, a música vai além de um ritmo diferente. São cerca de 400 pessoas que utilizam o seu dom para levar a palavra de Deus. A gente que toca na igreja, a gente canta na igreja, a gente canta aquilo que a gente acredita, das nossas verdades, né? Então eu falo de amor, eu falo do amor de Deus. Eu falo de experiências que eu vivo, eu falo de experiências que a galera da minha idade vive no âmbito daquilo que eu acredito, da perspectiva que eu acredito. A música ultrapassa a barreira cultural. Nós podemos não entender o que determinada letra quer dizer, mas nós conseguimos sentir. Uma música bem alegre, seja em qualquer língua for, ela vai falar de alegria, você vai ler a alegria na música. Uma música triste, uma música pesada, uma música cheia de dor, também eu não posso talvez entender as palavras que estão sendo cantadas naquela canção, mas eu ainda assim leio tristeza, eu leio melancolia, eu leio dor naquela melodia. E para ultrapassar barreiras, a Juventude da Igreja gravou um EP com 5 faixas, um desafio que terminou em um clipe musical. Foi um desafio enorme, né? A gente poder gravar um EP, gravar músicas, né? A gente que toca na igreja há um tempo já, a gente tem um sonho de ter algo nosso gravado, né? A gente poder ouvir no rádio e tal. E quando surgiu esse desafio, um pouco mais de 2 meses antes do Reação desse ano, de 2012, foi muito legal e foi muito desafiador, né? Porque a gente não tinha experiência em estúdio, a gente não tinha experiência com esse tipo de gravação. E então a gente foi se organizando, a gente foi ensaiando no tempo que a gente tinha, algumas madrugadas. Toda melodia e expressão corporal tem uma inspiração. E no caso do diretor do musical Casas, Robson Santana, não é diferente. Eu sei que vai parecer clichê, mas a minha inspiração vem de Deus, sabe? A inspiração que vem do alto. Eu costumo brincar que no processo de composição, eu sou como um piano, sabe? O piano ele é completo, todas as teclas brancas, pretas, o pedal, ele pode estar afinado, tudo perfeito. Mas se não tiver alguém que sente ali para tocar e fazer música, não vai funcionar. E a arte não pode parar. No final desse ano, você é o nosso convidado especial para conferir
mais um musical de Natal. Nós estamos sonhando com um Natal que seja tocante, que seja bem romântico, que seja bem gostoso, bem Natal mesmo, assim, aquela coisa bem envolvente, bem carinhosa, trazendo a gente para melodias suaves, mas também que coloquem a gente com um espírito mais levantado diante de todas essas desesperanças que a gente está vivendo hoje em dia, que traga mais união entre a gente, sabe? Músicas que nos abracem, assim, sabe? O sentimento que eu tenho nesse musical ao escutá-lo é um sentimento de abraço mesmo, sabe? Falando de linguagem musical, né? Então esse musical agora vai ter mais ênfase na dança e na música. Então nós vamos trabalhar com coro, orquestra, solistas e dança mais enfaticamente do que com o teatro, por exemplo. E vem aí boas surpresas, acho que vai ser muito legal. Você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. De 27 a 30 de março, no Expo Vale Sul. Que bom estar de volta com você. Eu quero agora recomendar a leitura da revista Felicidade. Ela está excelente, tem artigos muito bons, novidades, ideias, pontos de vista. Eu gostaria muito que você conhecesse esse material, Felicidade. Você também pode conhecer a revista no site, né? Felicidade.net. Outra coisa que eu queria que você conhecesse é o site da Primeira Igreja Batista, viu? pibnet.com.br. Bom, quero voltar a conversar com a Viviane Jalé. A gente está falando aqui tanta coisa interessante, comida da vovó, em casa, voltar às nossas raízes, né? Faz toda a diferença. Sermos, assim, simples, né? Que os alimentos diet, eles na verdade só reduzem 25%, né, dos nutrientes que acreditamos. E diet é para dietas, né? Pois dietas são pessoas que têm algum comprometimento. Então não é para uma coisa de praticidade ou de rotina, né? É o que a gente fala, é para doenças, é para patologias. Em alguns casos específicos eu vou ter que lançar a mão de determinados alimentos, mas isso não é para todo mundo. Puxa vida, né? A gente tem a mania, né? Já vai no supermercado só pegando essa diet. Mas essa mania vem de um marketing, né? Pois é. Porque é lógico, se eu posso vender um produto mais caro, com uma pequena modificação, isso me dá uma margem de lucro maior. Com certeza. E a indústria de alimentos vai lançar a mão disso, não tem como. Por falar em indústria de alimentos, a fast food também é uma indústria altamente propagandeada, não é? Sim. E tem realmente assim, uma legião de adeptos, né? Porque exatamente essa questão do marketing, né? Eles trabalham muito em cima de pesquisa, tanto na produção dos alimentos, quanto mesmo na questão do marketing, né? Então é pensado uma forma de atingir aquele público. É algo tecnológico, né? Tecnológico na questão de que é um negócio que atinge muitas pessoas. E vão fazendo as modificações de acordo com o tempo, de acordo com a demanda, mas eles são especialistas desse negócio. E em vender esse negócio em altas, né, grandíssimas quantidades. Quantidades. E eles semearam muito a questão de formar um público consumidor. Isso. Então, eles trabalharam muito com as crianças, né? E isso é o que a gente estava brincando, comidinha da vovó, muitas coisas que a gente come na infância vão ter memória para o resto da vida. Pois é gostinho de infância. É aquela coisa da mamãe parar e fazer um bolo, né? De encher a casa com aquele perfume do bolo para a criançadinha poder se alimentar de tarde. E que não tem nada naquele bolo, né? É um bolinho simples. Ele não tem necessariamente cobertura, recheio, enfeite. Ele é o bolo cheio e recheado de carinho. Pois é, e é tão gostoso. Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa da praticidade, você não acha? Com certeza. Eu faço um apelo ao retorno das cozinhas. Vamos lá, campanha agora. Porque na verdade é muito prazeroso cozinhar quando a gente se permite isso. Né? Então, com a vida corrida,
Ah, não tenho tempo para cozinhar. Mas o preparo do alimento, quanto mais você faz qualquer prática na sua vida, aquilo fica mais rápido. É verdade. Então, se eu nunca cozinho, quando eu parar para cozinhar vai demorar. Mas se eu já cozinho todo dia, ou se eu já cozinho várias vezes por semana, cada momento eu vou estar mais ágil para fazer as coisas. E vai ficando tão gostoso, né? E em família, né? Você poder juntar, vem cá, me ajuda aqui, mede ali, né? Envolver as crianças. Infelizmente é um hábito que a gente não está vendo mais. É verdade. Né? Hoje tem escolas. Outro dia eu passei e vi uma escola de gastronomia que tem um curso específico para pequenos chefs. É verdade. Tem programa de TV, Poxa, né? eles de não aprendem mais com a de mamãe, crianças. né? Não aprende mais com a mamãe, nem com a vovó. E aí, lógico, num momento desses, que eu saio da minha casa para fazer algo, eu acabo buscando algo diferente e especial. E no caso do alimento, esse diferente e especial, ele também vem recheado com componentes diferentes e especiais que nem sempre são nutrientes. É verdade, é verdade. São produtos químicos mesmo, né? Que alteram a composição do alimento, que combatem até algumas vitaminas, né? Ou, às vezes, até alimentos, mas alimentos totalmente desprovidos das suas propriedades, né, que é o caso dos refinados, que dão características interessantes de textura, né, de fofinho, ou formou, deu a liga, né, no caso de uma calda, mas que em termos de saúde não funciona. Não funciona, são só palha, né? Puxa vida. Enfeites. Enfeites. Como que a gente poderia, Viviane, na sua opinião, ter uma alimentação bem gostosa e saudável, mas assim, sem perder? Vamos voltar um pouquinho a essa coisa da celebração de fim de semana, né? Que às vezes as pessoas, não, vou fazer dieta, vou passar mal, eu não posso mais pôr isso na boca. E fica aquele drama, né? Ai, que horror, eu não posso. Já começa complicado aí, né? Então, como é que a gente lida com isso? Vamos tentar quebrar todo esse desespero, porque fazer dieta... Eu vou fazer dieta em momentos muito pontuais, como eu falei na questão dos produtos diet, em questões específicas. Agora, viver saudável, ter a silhueta que eu espero, não é uma questão de dieta, é uma questão de estilo de vida. Estilo de vida saudável. Então, é fazer boas escolhas a todo tempo. Né? A todo tempo, todos os dias. Então, eu vou escolher a cada refeição. Então, um exemplo muito básico, né? Hoje as pessoas comem muito fora de casa. E como comem fora de casa, uma outra forma que outros empresários do negócio acharam para ganhar um pouco mais de lucro e atender uma demanda que existia é o suco. Né? E aí não é um copinho. É um baldinho. É um baldinho. É verdade. Esse baldinho não vai funcionar muito bem na nossa digestão, não vai trazer muito daquilo que a gente precisa e vai estar carregado também de calorias, no momento em que não é necessário. É verdade que nós devemos nos resguardar de beber durante a ingestão de alimentos, que a gente deve beber só depois? Tem duas linhas de pesquisas que falam sobre isso. Independente de qual linha seja, né? Tem uma que é mais radical, que não deve consumir, tem outra que é mais aberta. Mas independente, o que a gente tem que ter é bom senso, né? E quebrar um pouco a questão dos grandes volumes. Então, se por acaso você já tem hábito de consumir líquidos durante a refeição, você vai controlar o volume. Entendi. E aí é aquele copinho da vovó, sabe? Aquele riscadinho. Isso, que eles chamam de copo americano, que né? Que tem 165 ml. É muito pouquinho. Bem menor, bem menor. Dos 250 do copo que é o de requeijão. E o de suco comercial. É meio litro. É 300, 350 é o mais tradicional e tem os que chegam até mais. E tem as pessoas que tomam 2 copos. Pois é. Aí vai passar, né, no meio litro. E em termos calóricos, esse é um momento que você não precisa disso. Porque você já está comendo arroz, feijão, carne, legumes, verduras, azeite. Então, nesse horário não tem necessidade desse aporte. Vamos guardar esse suquinho e vamos consumir no meio da tarde, que é o horário que muitas pessoas ficam sem se alimentar. Que dica importante, né? A questão de se alimentar com regularidade. Sim, a gente chama de jejum prolongado, mais de 3 horas sem se alimentar. O jejum prolongado gera estresse. Uau! 3 horas? 3 horas. Nossa! Almoçou meio-dia, 1, 2, 3, está na hora de comer. Aí você toma o suco. Toma o suco. Não precisa ser 2 copões. Um Entendi. copinho.
Nossa, gente, tudo é equilíbrio, tudo é bom senso, tudo é né? equilíbrio. Você quer deixar um recadinho final para os nossos queridos que estão nos ouvindo? Eu acho que é bem dentro disso que a gente está falando, né? A alimentação saudável é simplicidade, é bom senso. E para as pessoas que têm dificuldades aí com a questão do peso, não se desesperem, né? Comecem a se perceber um pouco mais, se olharem no espelho e observarem aquelas coisas positivas que tem ali. E a todo instante, como eu falei, façam boas escolhas, né? Encham a sua vida de vegetais e de cores, sempre. Cores faz muita diferença. Que legal! É isso aí, gente, uma vida equilibrada, saudável, tudo de bom para nós. E por falar em equilíbrio e saúde, agora eu quero tratar um pouquinho dessas questões espirituais. Eu queria que você ouvisse com atenção o nosso quadro Retratos da Vida, falando ao seu coração. A minha infância foi uma infância bem complicada. Eu vim de uma família desestruturada, pais e mães separados, e eu sentia muita falta do meu pai que não morava em casa e eu não tinha o apoio da minha mãe. Por causa disso, dessa falta de amor, dessa falta de companheirismo, da dedicação da minha família, eu achei nas drogas um apoio, né, um suprimento emocional que estava faltando. Minha infância eu venho de uma família de pais separados, né? Meu pai me dava conforto, mas não dava amor, né? Ele tinha amantes, tinha 2 famílias que ele sustentava e eu encontrei na bebida um escape para esquecer aqueles momentos família que eles tinham de brigas, de guerras dentro de casa. E aí depois eu passei para as drogas. Eu e minha esposa, nós nos conhecemos e nesse momento nós já tínhamos nós já éramos usuários de drogas, mas no casamento nós casamos, ficamos juntos e nesse decorrer quase 15 anos nós vivemos uma vida com muitas bebidas em casa, muitos amigos, muitas drogas. Desde os 13 anos eu era usuária de drogas e venho lutando contra isso até 2010 mais ou menos. Foi um momento crucial na minha vida onde eu cheguei no limite. Eu achei que, de fato, eu iria morrer na situação que eu estava. E chegou no momento que deu aquele desespero, que a gente já tinha perdido tudo, estava com muita dívida no banco. E Deus estava me chamando, e Ele chegou num ponto e me deu uma passagem, né, de Apocalipse, e dizendo que se eu não retornasse aonde eu tinha começado, que foi quando eu aceitei Jesus em 2001, que Ele ia retornar e ia tirar meu candelabro do lugar. E me deu a imagem dos meus filhos. E aí nesse momento nós fomos buscar ajuda na igreja e buscar ajuda no Celebrando Recuperação. E até que um dia, num momento de extremo desespero, meu casamento já estava destruído, meus filhos já estavam totalmente perdidos, porque a situação que a gente vivia era uma situação complicada. Eu me ajoelhei na sala de casa numa madrugada chorando e entreguei meu coração. Falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer na minha vida, eu preciso de você. E ali naquele momento eu senti como se Ele viesse me abraçar e falar: fique em paz, eu estou com você. Eu fui procurar uma igreja e nessa igreja eu achei pessoas que me conduziram e eu encontrei Jesus naquele lugar. Então, nossa vida, a partir do momento que nós descobrimos Celebrando Recuperação, através do meu irmão que começou a frequentar o Celebrando, falou pra gente: vai, que é bom. E nós conhecemos Celebrando Recuperação. A partir daquele dia, Deus nos tocou realmente e começou a fazer o trabalho, quebrou totalmente aquele vaso e começou a reconstruir um vaso novo. Hoje, nossa família, nós vivemos um ambiente mais saudável, feliz, paz, de oração em casa, tudo nós buscamos a Deus, né? E o casamento restaurado, né? Eu e minha esposa, né? Estamos muito bem, graças a Deus. E buscamos viver a igreja, viver o Celebrando a Recuperação todo dia na nossa vida. O Celebrando a Recuperação ele é uma ferramenta muito importante na nossa vida, né? Principalmente na minha. Ali tem um grupo de dependência química,
tanto masculina quanto feminina. Eu já tinha ido em outros grupos de apoio, só que não tinha um personagem principal, que é o verdadeiro remédio, que é Jesus Cristo. E aqui, no Celebrando a Recuperação, a gente tem todo esse apoio, essa partilha, mas com a condução do Espírito Santo. Então isso fez toda a diferença na nossa vida, ali que a gente conseguiu tirar as nossas máscaras, ali que a gente entendeu que a vida que nós estávamos vivendo com as drogas era só uma mentira, era como se a gente vivesse uma mentira. E ali a gente viu quão grave era o que a gente estava vivendo. E quando a gente não conhecia Jesus, a gente não entendia que era tão grave assim. Então ali a gente viu que realmente a gente precisava de tratamento e ali a gente encontrou. Que bom que você ficou com a gente até agora. Foi um prazer contar com a sua companhia e no próximo sábado estaremos juntos também. Mas agora eu quero agradecer, Viviane, obrigada por ter vindo. Obrigada por um grande prazer. Todas as dicas importantes. Eu espero que o nosso pessoal tenha prestado atenção e realmente atendido, né, o que você colocou para nós. E até se surgirem novas dúvidas, podem estar encaminhando e-mails, aí eu me disponho a estar respondendo. Com certeza, isso é muito bom. Então tudo de bom para você, um ótimo dia, que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Estamos juntos, até a próxima vez.